já fiquei olhando para o céu à noite, vendo as estrelas brilharem e me perguntei: como será que os bichos vivem lá fora, sozinhos, sem ninguém para ajudar? É uma coisa que mexe comigo, sabe? Pensar em um passarinho voando por aí ou um tatu cavando o chão, todos eles seguindo a vida sem ter uma casa quentinha ou comida pronta como eu tenho. Esses animais silvestres que vivem nas florestas, montanhas e rios têm seus próprios jeitos de se virar. E olha, eu te garanto, é impressionante o que eles fazem para sobreviver. Hoje eu quero te contar como funciona essa aventura da vida selvagem, como se a gente estivesse sentado tomando um café e conversando sobre isso. Vamos juntos entender os segredos de como os animais silvestres sobrevivem na natureza, enfrentando desafios diários e usando todo o seu instinto e inteligência para garantir sua sobrevivência. O que significa ser um animal silvestre? Quando eu falo de animais silvestres, estou falando daqueles bichos que vivem livres na natureza, sem depender da gente. São as onças, os macacos, os pássaros coloridos, as cobras, os sapos e até os peixes nadando nos rios. Eles não têm dono, não moram em gaiolas e não comem ração que a gente compra na loja. Tudo o que eles precisam vem do mundo ao redor deles. A floresta, o campo ou o mar. E é aí que a mágica acontece, porque sobreviver assim não é fácil. Como os animais silvestres sobrevivem na natureza? Bom, eles têm seus próprios truques. Eu gosto de pensar neles como pequenos heróis, cada um com uma história para contar. Alguns são rápidos, outros são espertos, e tem aqueles que sabem se esconder melhor do que qualquer um. Vamos ver como eles fazem isso? Como os bichos encontram comida? Uma das coisas mais importantes para qualquer animal é comer, né? Sem comida, ninguém aguenta muito tempo. Na natureza não tem geladeira ou mercado, então os bichos precisam sair atrás do que vão comer e cada um tem seu jeito especial de procurar alimento. Isso é uma parte essencial de como os animais silvestres sobrevivem na natureza. Por exemplo, eu já vi na televisão um gavião voando bem alto, olhando tudo lá de cima. Ele usa os olhos afiados para achar um ratinho ou uma cobra no chão. Quando acha, ele desce rapidinho e pega a presa com as garras. É como se fosse um caçador dos céus. Já os veados e as capivaras, que não caçam, passam o dia procurando grama, folhas e frutas. Eles andam devagar, mastigando o que encontram, aproveitando o que a natureza dá. E tem os espertinhos, como os macacos. Esses bichos sobem nas árvores e pegam frutas maduras com as mãos, quase como a gente faz quando vai colher laranja no quintal. Outros, como os ursos, comem de tudo: frutas, peixes, mel. Eles não têm frescura. O importante é encher a barriga para ter energia. Cada um tem a sua forma de garantir a sobrevivência. E isso mostra como a natureza oferece diferentes estratégias para os animais dependendo de suas necessidades e habilidades. Como os animais silvestres sobrevivem na natureza é um exemplo de como a adaptação é essencial para a manutenção da vida. Água. O segredo da vida além de comida. Eu sempre penso na água. Sem ela, nada vive. Como os animais silvestres sobrevivem na natureza sem ela? Eles sabem exatamente onde encontrá-la. Os animais silvestres sabem onde encontrar rios, lagos ou até poças depois da chuva. As zebras e os elefantes, por exemplo, caminham quilômetros para chegar a um lugar com água. Eles sentem o cheiro dela de longe. Já os sapos gostam de ficar perto de lugares úmidos, porque a pele deles precisa disso para não secar. Eu fico imaginando como deve ser essa busca. Tipo, o bicho acorda cedinho, sente sede e já sabe para onde ir. É uma habilidade que os animais aprendem desde pequenos, quase como um mapa na cabeça, que os ensina como os animais silvestres sobrevivem na natureza com tão pouca falha. Como eles se protegem do perigo? A natureza é cheia de surpresas e nem todas são boas. Tem predadores, aqueles bichos que caçam outros, como o leão ou a onça-pintada. Então, os animais precisam se defender. Como os animais silvestres sobrevivem na natureza? Eu acho isso fascinante porque cada um tem um jeito único de ficar seguro. Os coelhos, por exemplo, correm rápido e se escondem em buracos no chão. Já vi um coelho fugindo na minha avó perto do sítio e olha, é impressionante como ele some num piscar de olhos. Outros, como o tatu, cavam a terra e se enfiam lá dentro, usando o casco duro como um escudo. E tem os bichos que enganam, como o camaleão.
Ele muda de cor para parecer parte da árvore ou da pedra, e o predador nem percebe que ele está ali. E os pássaros? Esses voam para o alto das árvores ou fazem ninhos em lugares difíceis de alcançar. Eu já vi um ninho bem no topo de uma árvore alta e pensei, ninguém vai pegar esses filhotes aí. É um jeito esperto de se proteger. Onde eles moram? Eu sempre me pergunto onde esses bichos dormem à noite. Na natureza, cada animal encontra um cantinho para chamar de lá. Como os animais silvestres sobrevivem na natureza. Cada um deles tem sua estratégia para garantir segurança e conforto enquanto descansam. Os ursos, por exemplo, preferem cavernas ou buracos entre as pedras. Já os pássaros são mestres em construção e criam ninhos com galhos e folhas, onde se sentem protegidos. Os castores, verdadeiros engenheiros, cortam madeira com os dentes e fazem suas casas perto dos rios, quase como pequenas barragens. E tem os bichos que não precisam de muito. Uma cobra, por exemplo, se enrola debaixo de uma pedra ou dentro de um tronco velho. O importante é ter um lugar para descansar e se sentir seguro. Como os animais silvestres sobrevivem na natureza? A resposta está em sua capacidade de se adaptar ao ambiente e encontrar refúgio nos locais mais diversos. Como os filhotes sobrevivem? Os bebês dos animais silvestres são tão fofos, mas também tão frágeis. Eu já vi filhotes de passarinhos no ninho esperando a mãe trazer comida. Os pais cuidam deles direitinho, ensinando tudo o que precisam. Saber! Um filhote de cervo, por exemplo, aprende a correr logo que nasce, porque o perigo está por aí. Como os animais silvestres sobrevivem na natureza? Com a ajuda dos pais e aprendendo rapidamente os instintos que garantem a sua sobrevivência. Alguns bichos nascem prontos para se virar. Tartarugas, por exemplo, saem dos ovos na praia e correm para o mar sozinhas. É uma corrida pela vida? Essa adaptação rápida é uma das maneiras de como os animais silvestres sobrevivem na natureza, enfrentando os desafios desde o primeiro instante. Outros, como os cangurus, ficam na bolsa da mãe até crescerem mais fortes. Cada jeito é especial, né? E é assim que esses animais conseguem lidar com as adversidades da natureza, garantindo sua continuidade na vida selvagem. Por que isso importa pra gente? Eu gosto de pensar que entender os animais silvestres me faz valorizar mais o mundo. Eles mostram como a vida pode ser forte, mesmo sendo tão simples. A natureza cuida deles, mas eles também cuidam dela. As abelhas levam pólen para as flores, os lobos controlam o número de outros bichos e assim tudo fica em equilíbrio. Como os animais silvestres sobrevivem na natureza? Eles têm habilidades incríveis, como a capacidade de se adaptar aos ambientes e de colaborar com o ecossistema, garantindo a continuidade da vida em seu habitat. Quando eu vejo um pássaro voando ou ouço um sapo cantando à noite, sinto que faço parte disso também. E você já parou para olhar esses bichos de perto? Eles têm muito a nos ensinar sobre coragem e força.